Outro dia eu recebi um material de divulgação de uma outra empresa que dizia assim, achei bem interessante a provocação deles assim, qual o teu melhor e-mail? Ele não estava perguntando exatamente qual o e-mail, ele estava perguntando assim, qual a melhor forma que eu tenho de te achar, de te comunicar. Claro. Achei fantástico. Quando você, quanto líder, já teve equipes, né? Já teve equipe. Qual é o melhor e-mail? E aí tem uma questão que é desafiadora, que dá muito trabalho, mas é necessário. Cada pessoa tem um e-mail diferente, tem um jeito de comunicar diferente. Então, como é que vamos combinar aqui? Qual o melhor e-mail? Qual a melhor forma que eu tenho de comunicar? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo a gente. Mas sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Anota Aí. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Gésser? Joia? Bom. Muito bom. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, nós estamos aqui no Santa Coxinha, que fica aqui na Praça República Lituânia. Então a gente convida vocês a virem conhecer a Santa Coxinha, casa do Matusa, da Irene, que tem aí uma peculiaridade da culinária brasileira, a coxinha, só que de forma diferente, né? E vários sabores diferentes. E não é só coxinha, tem pratos, tem lanches. Então a gente convida vocês a virem aqui conhecer, pois esse espaço aqui, Slow Food, ok? Slow Food, você já ouviu essa? Não é festa, é Slow Food. Um lugar retrô, um lugar familiar, um lugar super gostoso. Eu posso falar porque eu frequento aqui, né? De novo, né? Nós estamos nos lugares que nós frequentamos, no qual a gente acredita que tem uma história e que tem um propósito. E eles têm. Então, a gente convida vocês para virem aqui conhecer e eles vão ficar muito felizes que vocês venham aqui. E a gente agradece demais a toda a equipe, a toda a família da Santa Coxinha, a Mirelinha que está ali atrás, por nos recepcionar aqui no dia de hoje. Já são mais de 40 anos de história. Então vale a pena vocês virem aqui e conhecer. E hoje a gente tem um convidado, Mauro. Outro convidado, mais um convidado, porque agora falar sozinho com você está em jogo. Precisa convidado porque a gente precisa entender de comunicação. Precisa entender de comunicação. Então a gente trouxe alguém que entende de comunicação, que não sou eu, nem você, Gésser. Não. Então vamos trazer quem entende. A gente entende um pouco. O Fábio. A gente entende fazer errado. A gente entende errado. Agora a gente vai aprender com o Fábio de Renzo. O Fábio tem uma carreira aí de quase 30 anos, não é isso, Fábio? O Fábio, ele é top Internet Communications Voice no LinkedIn. O Fábio é o dono da Novembro 4, que é comunicação interna. Ele é autor do livro, está aqui o livro, o autor do livro. Ele é colunista também, professor na ISPM, na ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. E trabalhou na Ford, trabalhou na PSA, trabalhou na TAM e tem a sua própria empresa agora. Como não? Então, o nome da empresa, Novembro 4, a nossa empresa, não, a empresa dele, a Novembro 4. E nós trouxemos o Fábio justamente para entender um pouco de comunicação. Então, super obrigado. Fábio está aqui com a gente, explicar um pouco para a gente o que é comunicação. E o nome do programa, o nome do podcast é Anote Aí. Anote Aí. Muita coisa que você vai falar, certamente tem gente do outro lado, conectado, anotando. Porque, ao final, é uma aula. Esperamos. Ao final, assistir e não anotar. Ao final vai ser uma aula, com certeza, como é todos os episódios do Anote Aí. Então, como é que é essa questão da comunicação? Se eu chegar numa reunião, uma reunião que está todo mundo em conflito, e eu chegar como presidente da empresa, bater na mesa e falar assim, olha, o problema dessa empresa é falta de comunicação. Com certeza eu vou acertar. Qualquer reunião, qualquer empresa que estiver em conflito, eu bato na mesa, papel de CEO, papel de diretor, bato na mesa e falo, nós temos um problema de comunicação. Todo mundo vai falar, como é que ele percebeu que nós temos um problema de comunicação? Não é que eu percebi, é que todos os lugares têm problema de comunicação. Então, é um prato cheio para você, a Novembro 4, para você, Fábio, porque todo mundo tem problema de comunicação. Como é que é isso? Temos todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis. Estamos na era da comunicação. A era da comunicação. E a gente bate a cabeça dizendo que não tem comunicação. Então, afinal, o que é comunicação, Fábio? Conta um pouco para a gente e obrigado por ter aceito esse convite. Tá? Eu que agradeço. Obrigado, Mauro. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado pela fala de comunicação. Né? Você falou, estamos na era da comunicação. Acho que o primeiro ponto, e aí trazendo uma forma mais pragmática, quando a gente fala em problema de comunicação, a gente precisa entender o que é comunicação como meio de comunicação
como processo de comunicação ou como conteúdo de comunicação. Legal. Acho que é importante entender isso. Quando uma empresa, vou anotar aqui, tá? Quando uma empresa diz assim, pegando a sua primeira pergunta, temos um problema de comunicação, e aí eu sempre, quando sou chamado, né, normalmente essa é a dúvida que você falou, né? É um prato cheio, tem um problema de comunicação. Ok. Vamos entender da onde vem esse problema. Porque a comunicação, de modo geral, ela está aqui. A gente está conversando, como se a gente tivesse uma empresa aqui conversando, a comunicação está acontecendo. Agora, qual é o problema de comunicação? O problema é o canal de comunicação não é adequado? As pessoas, os colaboradores daquela empresa não recebem a informação corretamente? Esse pode ser um problema. Sim. Qual é o problema de comunicação? É credibilidade. Falta de credibilidade. Então não adianta também o CEO falar se ele não tem credibilidade. Se ele não passa, ele, liderança ou qualquer outra pessoa, ele não passa credibilidade. Então gera um problema de comunicação. Qual outro problema de comunicação? Conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês, começando, que acho que o exemplo é bem legal. Uma empresa em Diadema me chamou dizendo, temos um problema de comunicação. Os nossos colaboradores não leem nossos comunicados. A gente divulga as coisas, nossos colaboradores não divulgam o comunicado. Aí eu tive que conversar com a pessoa dizendo exatamente isso. Então tá bom, vamos entender quais os problemas. Vamos entender se é canal, vamos entender se é credibilidade, vamos entender se é conteúdo. Juro por Deus, passou uma semana, ela me ligou e falou, Fábio, aconteceu um negócio incrível aqui na empresa. Eu até brinco que é o caso do caso do Celta. A empresa tem, você sabe como é que funciona isso nas empresas, elas têm os carros de frota, e ela terminou o período de frota, e ela, em vez de devolver para o mercado, ela disse assim, vamos fazer um sorteio entre os colaboradores que têm interesse, vai ser vendido para o colaborador, mas com preço muito em conta. Entendi. Então, não lembro o valor exato, sei lá, R$5 mil, hipotético, não lembro. Então, era muito interessante, era um carro com 1 ou 2 anos de uso, com valor bem abaixo. Beleza. E os colaboradores que tiverem interesse vão se inscrever, e dessas pessoas vão ser sorteados, ok? Sabe o que ela falou para mim? Todos os colaboradores, gente que estava de férias, gente que estava afastada. Esse comunicado foi lido. Gente que estava afastada, gente que não acessa o e-mail, mas pediu para o outro, que não acessa aí. Então, o lance nesse caso não era a comunicação, era o conteúdo que normalmente não é relevante. Então, pessoal, para quem está nos assistindo aqui, eu já faço a primeira provocação, que eu gosto muito da provocação. Quando a gente tem problema de comunicação, para você entender se o nosso conteúdo não é interessante. Às vezes, a crise da falta de comunicação é porque o nosso conteúdo não é interessante. Porque aquilo que eu divulgo não gera interesse nas pessoas. Mas veja bem, vamos provocar. Perfeito. Essa história é provocar, vamos provocar. Só que nem tudo que você comunica é interessante. Sim. Às vezes é uma coisa chata. Sim. Você tem que comunicar regra. O mundo corporativo está cheio de coisa chata. O dia a dia. Você tem que estabelecer uma regra na sua empresa. Vamos lá. Você tem um restaurante, você tem que estabelecer regras num restaurante. Você tem que comunicar a equipe. Se você tem uma barbearia, você tem que comunicar as regras, horário de abertura, horário de fechamento. Perguntar para o Fábio se tem como tornar alguma coisa chata um pouco melhor. É o conteúdo ou a forma de tratar o conteúdo. Então, essa é a provocação. Eu acho que as duas coisas caminham juntas. Tá. O seu exemplo é perfeito. Principalmente em empresas menores, a gente não tem grandes campanhas de endomarketing, não tem campanhas motivacionais. Minha empresa é um exército de um homem só. Perfeito. Você falou muito bem, tem coisas que são muito pragmáticas, processos, ISO. Eu comecei a trabalhar em comunicação interna, o primeiro projeto que eu fiz foi de ISO. E, vamos ser sinceros, não é uma coisa agradável. Desculpa, gente. Não, mas é verdade. Eu posso falar Mas é verdade. E aí entra exatamente esse ponto que você está trazendo. A forma. Porque o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é o seguinte, não é porque eu comunico por e-mail, porque eu comunico WhatsApp, que todo mundo tem que ler. Eu tenho que entender que tipo de conteúdo e que forma que eu conecto com essas pessoas. E também, normalmente ou invariavelmente, nessa hora, eu saio dessas mídias tradicionais e levo aquilo que é conversar com a pessoa. Isso é comunicação. Certo. Tem uma coisa que eu acho muito... Eu adapto o meio por causa do conteúdo. Exatamente. Você tá querendo... E outra coisa, as pessoas banalizaram um pouco, e vocês até disseram em outro momento aqui numa outra live que eu estava assistindo de vocês, que é assim, são muitas reuniões. A gente tem reuniões. Reunião é um meio de comunicação. Sim. Reunião é uma forma de comunicar. Só que a gente banalizou, então a gente fica fazendo reunião para reunião. Mas perceba, se você faz preparar uma reunião para preparar para a reunião, sim. Você faz uma reunião para cobrar aquilo que foi decidido na reunião passada. Isso. Mas perceba,
a reunião, ela é uma forma de comunicação, talvez das melhores formas, porque você tem ali a pessoa, o agente, o processo, o conhecedor daquele caso. É verdade. E a gente banalizou isso. Então, assim, quando você diz assim, com razão, como é que... Vamos ser sinceros, nem tudo é atraente. Falar de jornada de trabalho, de feriado. Agora, aquilo é importante. Então, mas aquilo é importante para as pessoas. Sim, elas precisam saber, precisam entender aqui. Eu posso falar porque aconteceu isso comigo. Eu trabalhava na Ford em 1800 e alguma coisa, e aí alguém disse assim, a pessoa soltou um comunicado sobre detetização. Puta, com todo respeito, é um comunicado chato pra caramba, né? Sim. Detetização. E eu, na minha inocência, na minha falta de conhecimento, ou na falta de preocupação, e era detetização no final de semana. Eu pensei comigo, não, esse comunicado chegou tarde, eu não vou divulgar, isso não faz sentido, a fábrica não vai estar funcionando. E não divulguei, né? Enfim, foi uma falha minha. Chegou na segunda-feira, um diretor veio procurar o RH, porque ele saiu, para quem não conhece, né, a fábrica ficava em São Bernardo do Campo. Esse diretor morava no Morumbi. Ele saiu num sábado da casa dele para ir trabalhar na Ford, no escritório, porque aí eu imaginava que ele ia ter o momento dele lá. Sim, se programou para aquilo. Ele não pôde trabalhar, porque a gente não comunicou ele que teria uma detetização. Percebe? É um comunicado chato, um comunicado bom, um comunicado pesado, mas necessário. Então, quando você traz essa informação, eu acho muito relevante, conteúdo, a forma, o jeito de você comunicar. E agora tem um ponto que eu acho que é muito importante também. Nem tudo aquilo que a gente divulga interessa às pessoas. Sim. Por isso que eu preciso fazer esse balanceamento, sabe? Se você parte do pressuposto que todo mundo sabe, que não precisa comunicar, você já está partindo no ponto errado. Sim. Então, eu acho bacana a frase, né? Desconstruir e construir novamente. Essa frase é perfeita. E você sabe que minutos antes da gente entrar aqui para a gravação, o Fábio estava falando assim para mim, no mundo corporativo, a gente vai nos eventos, seminários, e a gente tem casos de sucesso. Sempre tem os famosos casos de sucesso. O cara vai lá, apresenta meia dúzia de slides, tudo. E o Fábio estava defendendo para mim, vamos contar também onde a gente erra. Né? Não é tão ruim assim errar. Não. Sabe? A gente vai aprendendo com os erros. Sim. Mas se a gente for no qualquer seminário, qualquer evento, só tem caso de sucesso. E o Fábio defendia contar aonde a gente erra. Né? Eu errei muito, você errou muito, todo mundo erra. E o Fábio já começou aqui nosso bate-papo contando, olha, eu errei. Eu devia ter, eu parti do pressuposto que sábado e domingo não ia ter ninguém. E tinha um gerente que veio sair não sei de onde, veio de casa, chegou lá, ficou chateado porque não pôde fazer as horinhas que ele queria lá no escritório e tudo mais. Então, acho que o Fábio está praticando um pouco aquilo que ele está defendendo. Né? Quer dizer, a gente precisa fazer uma interpretação, uma retrospectiva dos nossos erros e fazer uma introspecção nisso, entender esses nossos erros. Era isso que você estava falando para mim lá, né, Fábio? Só completando, perfeito. Fábio, você está dizendo isso aconteceu há 30 anos atrás. Não, vou dar um exemplo da semana passada, retrasada. Na verdade, faz um pouco tempo, que foi a questão do carnaval. Eu presto serviço para uma empresa que fica em Campinas, e aí, na minha cabeça óbvia, carnaval, ninguém trabalha. Inclusive na terça-feira de carnaval. A empresa trabalha todos os dias. Um acordo que eles fizeram, isso já tem 4, 5 anos. Então, se você parte do princípio que não trabalha, qual é a comunicação que você faz? Qual é a questão que você... Então, você precisa entender. Não vão entrar na questão trabalhista do acordo, porque é uma outra conversa. É a importância. Mas é importante entender. Essa mesma empresa disse para mim há 2 semanas atrás que eles perderam uma parte de produção, porque aí entra na comunicação que vai desconstruir o óbvio, contrataram uma equipe nova para trabalhar, produzindo certo material, imaginando que essas pessoas tinham sido treinadas, as pessoas não sabiam, elas não sabiam exatamente como é que produzia aquele material, e perdeu por uma coisa muito básica, desconstruir o óbvio. Você sabe como é que faz aquilo? Porque em comunicação, e aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar também, e isso serve para a nossa vida, você falou da questão para tudo, eu tenho oportunidade de falar, de não entender, de discutir, quando eu tenho um ambiente que me proporciona isso. Esse é o ponto de discussão que eu acho mais importante nas empresas. Porque alguém vai dizer assim, puta, mas por que você não falou isso?
Porque o ambiente daquela empresa, a cultura daquela empresa não favorece ou não incentiva esse tipo de coisa. Reconhecer um erro agora é muito mais fácil. Claro. Quero ver você reconhecer um erro numa empresa que não permite ou que não vou dizer que valoriza. Não entende o erro como oportunidade. Não entende o erro como oportunidade. Aí você já está sendo duro na questão da liderança, que era um dos itens que você, quando a gente estava acertando aqui os roteiros para conversar, um dos itens que o Fábio mais insistiu é, Mauro, coloca alguma coisa de liderança, precisamos falar de liderança. E aí, se a empresa não tem um ambiente acolhedor, um ambiente minimamente saudável, com vontade de aprender, eu acho que aceitar o erro é vontade de aprender da empresa, é conhecimento corporativo dela. Se ela não vê que o erro é uma oportunidade, como disse o Géser, aí você nunca vai errar. Qual o papel, então? Qual o papel do líder? Porque não é o líder da comunicação, porque o líder da comunicação é o papel dos outros. Como é que porque os outros devem olhar e falar assim, esse negócio de comunicação, isso aí é assunto menor. Eu tenho que produzir tanto, eu tenho, tenho tanta coisa para fazer. Essa conversinha de comunicação... Manda um e-mail que tá bom. Manda um e-mail e isso vai acertar. E a gente sabe que não é assim. E aí, como é que você chega lá com a Novembro 4? Como é que você entra num ambiente normalmente árido, onde comunicação é um assunto menor, e tenta transformar esse assunto em algo mais relevante? Como é que faz? E aí eu vou provocar para jogar um pouco mais de pimenta, já que a gente está no restaurante, né, na lanchonete, colocar pimenta nesse tempero aí. Né? Quando a comunicação não verbal, se você me permite usar essa expressão aí, você vai entender o que eu quero dizer. De desrespeito, vamos dizer assim. Ou é violenta, ou é sempre com sarcasmo, ou seja, onde intimida de forma velada, vamos dizer assim, né? Onde existem os CEOs, onde existem, né, aquela questão discriminatória velada, né? Que o Mauro falou, você comentou, onde eu tenho um ambiente. Como o líder tem um papel e a linha tênue entre ser engraçado ou comunicativo e não ser desrespeitoso e não intimidar, né? Vou colocar mais esse elemento na pergunta do Mauro. Não, perfeito. Acho que até como você falou que é a nossa conversa aqui, um bate-papo e também nossa forma didática, acho que é importante deixar claro o seguinte, até para quem trabalha ou quer trabalhar com comunicação. Você tem dois olhares para a comunicação. Comunicação como área de comunicação interna, como canais de comunicação interna, como gente... A live, né, a nossa conversa aqui, ela é um canal de comunicação interna. Então tem gente que quer trabalhar com comunicação interna para produzir material, para fazer vídeo, para fazer arte, para fazer o comunicado, para escrever texto. Então entenda a área de comunicação de dois olhares, tá? Uma como área, fim, que entrega o produto, que entrega o material, que faz as campanhas, que faz as artes. Essa é a área de comunicação, que normalmente você tem um jornalista, você tem um publicitário nesse sentido. Essa é uma coisa que ela pode ou não existir independente da liderança, certo? Ou do tamanho da empresa. Do tamanho da empresa, perfeito. Inclusive terceirizando a Novembro 4 ou qualquer outra empresa que você queira fazer. Esse é um processo de comunicação. Vocês trazem uma questão fundamental, que é a comunicação como comportamento. Liderança. E é o papel da liderança. Como liderança, como papel da liderança, que é aquilo que eu pessoalmente acredito demais. Dependente de toda essa questão da perfumaria, comunicação como comportamento, como liderança. E aí quando você me pergunta quando é que você chega na empresa, o ponto fundamental, e até acho que a sua provocação é muito importante, Mauro, quando a gente está melhorando a comunicação, eu não estou melhorando a área de comunicação interna. Eu não estou melhorando o RH. Eu não estou melhorando o CEO. Eu estou melhorando o meu posicionamento enquanto líder. Quando eu sou um líder que escuto, que converso, que faço exercício de empatia, o maior beneficiado sou eu mesmo. Porque se tem uma moeda que ainda nesse momento, ainda é uma moeda muito valiosa para o mercado, na verdade tem duas moedas que eu acredito que são valiosas para o líder. Tempo e credibilidade. O tempo que eu dedico para conversar com você, o tempo que eu paro enquanto líder para te ouvir, não para falar, para te ouvir, isso é algo muito ainda valioso. E credibilidade. Como é que eu gero credibilidade com o meu interlocutor? Conversando com ele, entendendo ele, criando vínculo com ele. Eu só consigo criar vínculo. Desculpa pegar um exemplo aqui, eu não te conheço, você está conhecendo agora, meu vínculo com você é zero. Certo. Tá tudo bem.
É verdade, gente, é zero. Não, mas é verdade. O Mauro eu já conheço há algum tempo, a gente já trabalhou lá em 1800 e alguma coisa na época da Ford, já tem algum tipo de vínculo. Eu não consigo estabelecer, eu não consigo atravessar a rua, não consigo criar um novo ambiente aqui com você se a gente não estabelecer um vínculo. Exatamente. E o líder precisa estabelecer vínculo. Vínculo, eu não estou dizendo necessariamente de almoçar, ir na casa. Não é virar amigo. Se virar, tudo bem. Não tem nenhum problema. Não é o objetivo. Mas não é o objetivo. Eu só consigo conhecer você, criar vínculo, e aí eu gero credibilidade. E aí eu posso ter uma conversa madura com você. Eu posso ter esse tipo de coisa. Eu posso, inclusive, te ajudar nesse processo. Eu posso abrir espaço para te ouvir. Não necessariamente para... Essa é uma frase que eu gosto bastante. As pessoas, elas querem responder, elas querem escutar só para responder. Às vezes não, só para te ouvir. Quando eu te escuto, tem uma frase muito legal de um livro, O Palhaço Psicanalista. Quando eu te escuto, eu estou dizendo para você, dentro de mim tem um espaço. Sim. Tem um espaço aqui. E não é um espaço de resposta. Isso é uma das coisas muito legais dentro de empresa. A gente espera, as pessoas acham, a gente não quer responder às vezes como líder, porque a gente tem medo de não responder, de não atender a expectativa. Às vezes as pessoas só querem falar. Elas não querem necessariamente uma resposta. Elas sabem que você, líder, também não tem uma resposta. Mas você se esconde. Entende? Então, só para completar, é isso. É entender que o líder tem um papel, pegando a sua pergunta, um papel fundamental de criar um ambiente, né? Depois a gente fala um pouco mais do não verbal, que eu acho muito legal que você trouxe. Um ambiente onde eu posso falar, onde eu posso errar, onde eu posso admitir. E claro, obviamente, a gente está falando de negócio. Sim. Se esse erro se repete, se o comportamento não é adequado, precisa ter uma correção. Mas é isso. E você está falando de ouvir, e aí eu vou fazer um gancho, né, também de uma dica, né, que o pessoal pode... Você usou a frase muito legal, né, do respeito ao escutar. Hoje a gente vê uma prática comum, as pessoas se encontram com o celular na mão. Então você olha numa mesa de restaurante, vai saber bem, né? O pessoal está batendo foto da coxinha e não consegue conversar com o filho. O filho está no celular, a esposa está no celular, o cara está no celular e na mesa está a comida. O pessoal não viu, não saboreou e nem conversou sobre. Mas a rede social está atualizada. Então, dar atenção a esse espaço de escuta Você está colocando aqui como especialista, é o espaço da comunicação, não é bobagem. É um espaço de respeito, todo mundo quer ser escutado. E aí começam os problemas de comunicação. Só tem um ponto importante nessa conversa sua que eu acho muito necessário também dizer assim, como líder, eu preciso fazer alguns combinados com a minha equipe. Sim. Não tem nenhum problema, exagero sim, mas não tem problema de estar todo mundo conectado. O problema é assim, neste momento, nesta reunião... Todo mundo preste atenção. Nesse intervalo... Eu tive recentemente uma empresa onde eu disse isso para eles. Combine com suas pessoas. Nesse momento... Não é que não é para tirar foto, não é isso que eu estou falando. É nesse momento... entendeu? Eu acho que é importante também, porque às vezes como as coisas vão acontecendo, a gente não combina as coisas com as pessoas. Isso. Então eu espero uma reação que não é da pessoa e vice-versa. E as pessoas estão esperando uma reação do líder que também não é. Vamos combinar. Qual é o nosso combinado? Outro dia eu recebi um material de divulgação de uma outra empresa que dizia assim... Achei bem interessante a provocação deles assim. Qual o teu melhor e-mail? Ele não estava perguntando exatamente qual é o e-mail, ele estava perguntando assim, qual a melhor forma que eu tenho de achar, de te comunicar. Claro. Achei fantástico. Quando você, quanto líder, você já teve equipes, né? Você já teve equipes. Qual é o melhor e-mail? E aí tem uma questão que é desafiadora, que dá muito trabalho, mas é necessário. Cada pessoa tem um e-mail diferente, tem um jeito de se comunicar diferente. Então, vamos combinar aqui, qual o melhor e-mail? Qual a melhor forma que eu tenho de te comunicar? E tem pessoas que 5 minutos eu conversei com ela e falo, puta, Mauro, já entendi, beleza. Tem pessoas que eu preciso gastar mais energia. Tem pessoas que necessitam de um reconhecimento dos desafios. Tem gente que está conectada com dinheiro. Enfim, eu não estou julgando. Mas eu, enquanto líder, eu preciso entender qual a melhor forma de comunicar com cada pessoa dessa. Sim. Claro. E não criar um jeito assim, eu divulgo. E aí entra o começo da nossa conversa. Por que as pessoas ficam desmotivadas? Porque eu acho que comunicar num e-mail bonito, num layout bonito, é bacana, eu divulgo para todo mundo. E tá feito. E tá feito. As pessoas são diferentes. Tem uma frase que eu gosto bastante. Tratar todo mundo igual não é exatamente uma boa solução. Tratar todo mundo igual não é o melhor caminho para você ter
chegar nas pessoas. É uma frase curiosa. E conta uma coisa, a gente estava nos bastidores, você falava a importância do processo. Quer dizer, é mais do que pensar na comunicação de uma forma romântica. Não, porque se comunicar, a pessoa se fala bem, ela se comunica bem. Uma visão romântica, uma visão... Não é bem isso, comunicação. Você é um cara extrovertido. Coisa antiga. Você é um palestrante nato. Você faz piada de tudo. Né? Agora o Fábio mostrava a importância do processo. E o que você falou para a gente aqui, nossa, me parece hercúleo, me parece um trabalho enorme para fazer. Dá para colocar tudo isso aqui dentro de um processo, Fábio? Como é que você chega lá numa empresa e fala e coloca em um processo tudo isso que você falou para a gente? Porque você falou em 10 minutos, eu acho que tem serviço aí para alguns anos. Como é que você chega lá e... Olha só, Mauro... E enquadra tudo isso? Parece ser bastante difícil. Não, mas tem um trabalho, mas olha só, recentemente eu estava assistindo o Globo Rural, com o passar da idade a gente vai assistindo alguns programas diferentes. Talvez alguns jovens não tenham... Mas é engraçado que meu filho tem 5 anos e ele gosta de assistir, né? Mostra aos bichos. Eu achei bem interessante que era uma ONG, eu não lembro exatamente se era no Espírito Santo, mas enfim, era uma ONG que eles instalavam cisternas em pequenas comunidades, em pequenos lotes, que aquela cisterna de água, o que eles faziam? A água que era usada para tomar banho, para lavar a louça e tal, e a água já existia lá. A água já estava circulando. Só que ela não era aproveitada, ela não era canalizada, não tinha um processo. Eles instalavam pequenas cisternas, essa água chegava lá, tem um trabalho que você sabe melhor que eu tecnicamente eu não sei dizer, ela era trabalhada e essa água voltava para a própria plantação, para a própria água para os animais. Qual a analogia que eu estou dizendo aí? A comunicação está em todos os lugares. O que falta é processo. O que falta é canalizar esses rituais de comunicação. Em qualquer empresa que você vai atender, e é importante dizer, da pequena de um funcionário para 15 mil, eu trabalhei em empresa que tinha 30 mil funcionários. Claro que é um desafiador demais. Mas a partir do momento que você tem, qual é o processo? A informação está aí. E aí, normalmente, você parte da diretoria, você parte dos valores da empresa, dos objetivos da empresa. E você começa a canalizar essas informações, começa a dividir isso, começa a entender que tipo de informação. E por isso, de novo, apesar de eu ser um cara... acreditar muito, que acho que a democracia nesse sentido é importante todo mundo saber, tem informação que você não precisa divulgar para todo mundo toda hora. Você pode dividir informações. Isso eu não estou desmerecendo ninguém, tá? Só estou canalizando informações. Porque eu não sei da informação que está acontecendo lá no jurídico. Isso não precisa. Isso interfere? E às vezes a gente fica dizendo que a informação... Inclusive, voltando à primeira pergunta, falta de comunicação, às vezes é isso. Eu tenho a sensação... porque eu fiquei sabendo que está tendo um evento no jurídico e ninguém me falou. A pergunta é, o que isso tem a ver com o seu trabalho? O que tem a ver com a sua atividade? Então, às vezes, essa é uma outra pergunta também. Né? Então, assim, é canalizar as informações, é entender os canais. Então, apesar de parecer bastante difícil, mas não é, quando a gente olha para ISO 9000, que a gente falou aqui, é isso, é criar processos, é criar, estabelecer rituais, e partindo sempre da liderança. Na minha cabeça, comunicação não funciona sem que há essa parceria com a liderança. Então, você faz um mapeamento, quando você chega, você tem que mapear como é que a informação está fluindo. Como é que a informação está fluindo, quais os meios que são. Por exemplo, uma coisa muito básica, você viveu isso. A comunicação não chega, tem cara no terceiro turno, e a comunicação não chega para o terceiro turno. Porque o evento é durante o dia. Quando chega, chega atrasado. Então, você pega desse básico. Como é que a informação chega? Quais os canais que a gente usa, que tipo de conteúdo que você divulga, importante também, né? E tem uma coisa mais atual que a gente não pode esquecer, e aí é uma concorrência desleal até, eu diria, que é as redes sociais. É mais rápido do que... Não, e tem outra, ela é mais rápida e mais atrativa. Muito mais atrativa. E fora aquele colaborador que eventualmente está numa linha de produção, que ele não pode acessar o celular na hora de produção, todas as pessoas estão sendo impactadas todos os dias, todas as horas com comunicação. Sim, é contínuo. E aí eu digo assim, como é que eu... E aí qual, na minha opinião, que ela é um erro. Então minha comunicação precisa ser mais interessante, mais relevante, mais comunicados, para que eu tire a atenção das pessoas, das redes sociais. Não é assim que funciona. Então eu ia perguntar, eu concordo com você já foi professor na ISPM, e na BERJ, então... o professor hoje também compete Super. com as mídias sociais.
E a aula nunca vai ser tão divertida quanto o TikTok. E se você transformar a aula no TikTok, fica uma porcaria também, porque não é o canal, não é isso, né? Transformar o mundo no TikTok não é a saída. Então, e aí? Como é que você equilibra esse jogo, Fábio? Credibilidade. Falando aquilo, trazendo exemplos, trazendo dados, mostrando para o aluno o que aquele assunto interfere. A gente, com a experiência, a gente já sabe alguns caminhos que podem chegar, alguns resultados que a empresa pode ter. Eu não acredito, não é que eu não acredito no TikTok, não é isso. Eu não acredito nessa banalização da informação, eu acredito muito mais no comportamento. De novo, tem uma coisa que não mudou, a tecnologia mudou, mas é uma coisa que não mudou, que é contato, não é necessariamente o contato humano, estou dizendo, a credibilidade, a minha relação de confiança com você. Isso, eu acho que é o caminho. Os professores, engraçado, né? Porque a gente fala assim, mas você tem professores aí super famosos que o cara continua dando aula do mesmo jeito que dava há 30 anos atrás e continua porque ele gera credibilidade. Claro que tem que repensar um pouco, talvez algumas matérias tem que ter uma coisa um pouco mais lúdica também. Mas o seu conhecimento, aquilo que você faz, entendimento, e de novo, tem uma frase que eu gosto bastante que eu aprendi lá com o nosso chefe Antônio Maciel na época da Ford. Líderes que não escutam normalmente são cercados de pessoas que não têm nada a dizer. Essa frase não é minha, tá? É uma frase. Líderes que não escutam normalmente são cercados de pessoas que não têm nada a dizer. Anotou aí? Alguém anota aí? O que eu estou dizendo com isso? Quando você tem um líder que só fala, professor que só fala, que não dá espaço para o outro, que não interage com o outro, que não é escutar por escutar, é compreender, absorver, trazer o exemplo e tal, ele é cercado de pessoas que não tem nada a dizer. Eu entro no comando de ação. Eu entro numa sala, falo, todo mundo entendeu, o cara sai da reunião, e aí se potencializa a rádio peão, se potencializa reuniões para fazer a reunião da reunião. Claro. É isso. A gente está desconstruindo aqui, a gente está desconstruindo vários itens interessantes. Você agora, por exemplo, desconstruiu a questão do cara que fala, alguns, né? Chega no LinkedIn e fala, eu amo essa empresa, orgulho disso, orgulho daquilo. Então, ninguém está sendo contra. Pode ter sim, o orgulho de estar ali. A gente não está, mas a gente está desconstruindo para construir alguma coisa, que pode ser que o que ele esteja apaixonado é pela proximidade da empresa e coisas assim. Já que a gente está nessa pegada de fazer algumas desconstruções para construir outras coisas até mais interessantes, fala um pouco para a gente sobre o washing. O green washing, o social washing, o blue washing, porque na mesma medida que aparecem as grandes iniciativas green, agora nós somos todos green, aparece do lado, concomitantemente, o green washing. Quando aparece agora, nós vamos entrar na questão do social e ESG, então aparece do lado o social washing. Então, o washing é uma praga que vai aparecer mesmo e o ser humano é assim. Fala um pouco da sua experiência com o washing. Então, Mauro, eu tenho uma visão um pouco assim, mais otimista nesse sentido. Tá? Que bom. Eu acho assim, primeiro que os movimentos sempre vão acontecer, independente, você falou agora do SG, do Green, questão do social. Eu acho que assim, muitas coisas a gente precisa compreender, a gente precisa entender e a gente precisa adaptar. Então, assim, por que eu digo que eu sou mais otimista? Porque vai ter gente que vai aproveitar a onda mesmo, né? Vai dizer que é green, na verdade não é. Mas eu acho que ele pelo menos começa a conhecer, que ele começa a internalizar aqueles trabalhos, alguma semente sendo plantada lá. De novo, eu trago o exemplo da ISO 9000. Lá atrás a gente falava de coisas muito básicas da ISO 9000. Um monte de empresa, muitas pessoas talvez tenham aproveitado essa ISO. Mas hoje a gente já não discute muitas coisas de processos que a gente discutia lá. Porque isso começou a ser internalizado. Talvez o que assusta um pouco você e a gente é porque com as redes sociais isso se potencializa muito. Então o cara faz uma propaganda, diz que né, diz que tem a bandeira verde, mas na verdade não tem. Né? Porque também ao mesmo tempo ele é cobrado pela sociedade, a empresa é cobrada para se posicionar. Enfim, podemos pensar muita coisa. Mas eu tento olhar um pouco o lado positivo. O lado positivo no sentido assim, estamos falando sobre esse assunto. Alguns anos atrás a gente não falava da questão, por exemplo, eu vejo isso muito legal hoje na sociedade, das pessoas com autismo, por exemplo. E hoje a gente
trata do assunto de uma maneira muito mais ampla. Aspectos variados, inclusive. Dos aspectos variados, coisa que, confesso que eu tenho 50 anos, a gente nem escutava muito isso. Sim. Hoje eu começo a entender esse tipo de coisa. Sim. E alguém provavelmente está dizendo hoje, mas tem gente que está surfando essa onda. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente como eu, que não conhecia o assunto, que tinha um preconceito, e você desconstruído isso. E está ficando um legado. Então, eu estou tratando desse assunto, estou falando, por exemplo, do autismo, outras situações. Hoje em dia, a questão das cotas, que podem ser discutidas ou não, mas a gente está colocando na sociedade, outro dia eu que eu achei bem legal. A gente tinha, essas pessoas, de modo geral, elas estavam nas crostas daquela sociedade, né? E a gente está incluindo todo mundo. O aspecto ambiental, apesar de ter esse aspecto, a gente está começando a discutir hoje com mais propriedade. O meu filho já diz assim, pai, fecha a torneira porque está caindo água. Está desperdiçando água. Então, um assunto que meu pai nunca disse isso para mim. Então, assim, eu acho que tem as pessoas que aproveitam, como talvez você pensou, e com razão, empresas que aproveitam, mas eu tento olhar para o lado positivo. A gente está incluindo, de novo, a inclusão. Eu pessoalmente gosto muito disso, assim, de olhar a questão dos autistas, das pessoas com deficiência, da questão dos LGBTs. A gente está discutindo esse assunto hoje com mais tranquilidade. Discutindo com mais, e aqui sem pragmatismo, claro, sem questões religiosas, mas assim, é importante, a gente está incluindo as pessoas. O que você está dizendo, e é um assunto, eu tive com um amigo em viagem e a gente conversou exatamente isso culturalmente nos Estados Unidos. Né? A gente estava falando sobre política e ele falou, existe uma tendência de se evitar o debate, quando na verdade o debate deveria ser fomentado. Debate, como era na Grécia. O debate, a política por debate, né? Discutir os assuntos para refletir. E a gente já falou disso várias vezes aqui nesse podcast, é um ambiente de reflexão. Nós não estamos trazendo verdade, não é minha, não é sua, não é do Fábio, nenhuma verdade aqui. São reflexões. Quem estiver assistindo pode concordar, como discordar completamente. E isso é legal. E isso tem que ser promovido, o debate. Você está trazendo isso, esses assuntos, eles devem sim ser debatidos e discutidos para que se forme um conceito. Né? O conceito coletivo, ele é formado através do debate, da discussão, das opiniões diversas. Estamos terminando o nosso episódio de uma maneira bastante otimista, porque a gente falou que, apesar de todos os washings, a gente chegou ao conceito de que é melhor assim, sim, porque está levantando a consciência de um monte de gente. E a gente está falando, olha, o empregador ele é fundamental na sociedade para trazer a credibilidade. Então, acho que a gente termina assim o nosso episódio. O Fábio deu uma aula para a gente aqui de um monte de assuntos. Espero que o pessoal tenha gostado bastante, tenha anotado muita coisa, porque, com certeza, o Géser e eu vamos anotar, que aqui teve um monte de grandes insights. A gente gostaria de agradecer enormemente seu tempo, Fábio, por vir aqui com a gente. Eu quero contar toda essa história. E quem quiser se conectar com você... Então, novembro 4, como é que o pessoal faz lá? Obrigado, Mauro, obrigado pela oportunidade, obrigado, pessoal, pelo espaço. Tem até o livro aqui na frente, né? Reflexões, provocações e dicas sobre a comunicação. Está lá no Instagram, Fábio de Renzo, pessoa física, em novembro 4. Inclusive, como propósito, é importante dizer, né? Você fala muito de propósito. E aí pergunta, por que é novembro 4? Seu aniversário? Me pergunta, por que é novembro 4? Por que novembro 4, Fábio? Por quê? Porque é o dia do meu casamento. Poxa, você tem um propósito sério com a dona... O nome dela? Dona Paula. Dona Paula, olha, se você errar isso... Não erre esse nome. É rápido demais. Corta aí. É que o dono vai ficar. Essa ficou boa demais. Dona Paula. A gente casou no dia 4 de novembro e depois de um tempo, quando eu montei a empresa, virou novembro 4. Também para dizer uma dica para o pessoal que não tem uma boa memória, para não esquecer a data do casamento. Tá aí. Excelente. Para você não esquecer a data do casamento, você monta uma empresa ou, enfim, alguma atividade que você queira e coloca. Terminamos com otimismo e de bom humor. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Então, novembro 4, Fábio de Renzo no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, enfim, estamos lá. É isso aí. E a gente acha você com facilidade. Então tá bom? E falar das nossas empresas. Precisamos falar das nossas empresas. A gente precisa esclarecer aí por que a nossa empresa é importante. Então, por que ela é inovadora? Porque tem conhecimento,
A gente não quer vender apenas um serviço, a gente muito além disso, a gente tem propósito. E as nossas empresas, temos a Maturos, que é tocada pelo Géser, tem a Big Learn e a L2M nova, que eu colaboro, que eu puxo. E essas empresas são importantes porque a gente não está querendo meramente vender serviços, a gente tem um propósito de fato, a gente não tem mais idade para falar que é só uma empresa. A gente tem idade para querer uma empresa e ter propósito também. Então, a gente não vai vender meramente o serviço, a gente vai vender um modo novo de pensar e as empresas devem pensar nisso. Olha, eu estava vendo, Jéssica, o World Talent. Tem uma empresa que faz mede o ranking mundial de talento. Até isso medem, né? Então, é a International Institute of Management Development. Puxa, bacana, né? Tem para tudo. 64 países, e aí a gente está numa colocação muito difícil, lá embaixo. Então, a gente sabe que tem a dificuldade de talento. Então, se alguém fala assim, a gente sabe as dores, porque Géser e eu, a gente sabe quais são as dores, e muita gente pode dizer assim, eu também sei as dores, eu vou arrumar. Não, você não vai arrumar. Porque aí eu cito de novo, eu adoro citar o Peter Drucker, que ele fala assim, olha, todo dia, de manhã, você devora a estratégia. Exato. E aí você fica na rotina, e aquela frase famosa, eu apaguei incêndio hoje, e você vai apagar incêndio amanhã, e vai apagar incêndio todos os dias da tua vida no mundo corporativo. Eu faria outra provocação, Mauro. Se internamente você tivesse os recursos para fazer, para transformar, para treinar, você já tinha feito. E se não fez, vai da humildade da comunicação do líder tomar uma decisão. Eu preciso de ajuda. E não é vergonha pedir ajuda. Então, peça ajuda. E aí abra-se para uma inspiração nova, uma transformação de equipes que vão transformar a empresa. E aí a solução são nas nossas empresas. Agora tem a Novembro 4 aqui também, do Fábio, se o problema for comunicação. Então, esse é o chamamento. Você sozinho não vai conseguir. Estamos aqui, vamos te ajudar. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Fábio. Foi uma excelente episódio, uma aula de verdade. E obrigado. Agradecer a Doce de Leite Prime, né, por estar apoiando essa iniciativa nossa, por estar apoiando. Provem, aproveitem o desconto, vai aparecer aí o endereço, né, da página para compra, da loja virtual, vai aparecer o desconto da Doce de Leite Prime. Provem, é o melhor doce de leite do mundo, eu já provei e é o melhor doce de leite do mundo. Então, aproveitem, agradecer mais uma vez a Santa Coxinha, toda a equipe por estar nos recebendo aqui com todo o carinho, todo o conforto para fazer esse programa para vocês. Obrigado, Mauro, obrigado, Fábio, a gente se vê no outro episódio. Valeu, pessoal, obrigado, tchau.